meu? Por causa que ela tinha me emprestou um vestido, quase não cabia em mim, eu não tava com vontade de comer tudo. No dia 21 de março de 2020, ocorria na pequena cidade de Brasilândia, estado do Mato Grosso, um dos crimes mais cruéis que uma mãe cometia contra sua própria filha. O ocorrido ganhou destaque em todos os meios de comunicação dos arredores, principalmente no dia quando a população obteve conhecimento que Gabriele Magalhães, de 10 anos, havia perdido sua vida de modo cruel. A mulher, com o nome de Emileide, encerrou covardemente com a vida da menina em meio ao lixão em uma área rural da cidade. Ainda usou como comparsa para executar seu plano maléfico o filho de apenas 13 anos, irmão de Gabriele. A dita mãe confessou o próprio crime contra a filha, que não teve sequer a chance de defesa. Fez o que fez, pois tinha pavor que fosse revelado um segredo imoral que ocorria dentro da sua casa. Com o auxílio de um fio de solda, envolvido no pescoço da garotinha, colocou a menina de cabeça para baixo em um buraco, ainda viva, jogando terra sobre seu pequeno corpo. Em meio a gritos de Gabriele, que pedia socorro e clemência por sua vida, Emileide obrigava o filho a colocar cada vez mais terra em cima do corpo da irmã. O menino, por sua vez, enchia a camiseta que vestia com terra e, em meio a lágrimas, era ameaçado pela mãe, com uma chave de roda, a enterrar a própria irmã. Para cobrir o corpo de Gabriele, a mulher ainda joga por cima do corpo cupinzeiro e animais em decomposição, enquanto a menina viva se debatia com suas perninhas, restando apenas os seus pés para fora da cova. Gabriele, a menina dos olhos escuros, delicada e possuía um nome com o significado enviada de Deus, foi forte o bastante e lutou até o fim por sua vida. Odiada pela mãe, amada pelos irmãos e desejada pelo padrasto, a menina teve uma vida dura em sua jornada de 10 anos. Gritou por socorro em seu último ano de vida, que infelizmente era mordida, espancada, violentada, destratada e covardemente ameaçada. Mas vocês podem estar se perguntando: o que Gabriele fez para sua mãe para que ela a odiasse tanto? Ou que segredo era este que Gabriele carregava? Mas a resposta está em o que fizeram com Gabriele, que ela nada podia falar. Olá, minhas deusas e deuses do Olimpo, eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Cris Nunes e sejam todos muito bem-vindos ao canal Doc Criminal. Estou trazendo para vocês esse caso de hoje sobre a Gabriele Magalhães, uma menininha conhecida também como Gabi Magalhães. Uma história extremamente horrenda, um caso lamentavelmente triste, e vocês vão saber que o pior de tudo nem foi falado nessa introdução. Peço para vocês no início do vídeo agora que vocês me deixem o like aqui no vídeo e também já comentem aqui embaixo quais são os casos que vocês gostariam de ver por aqui. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo com mais pessoas que vocês conhecem, porque assim a gente consegue crescer esse canal que está muito pequenininho ainda. Então eu conto com a ajuda de vocês. E se tu chegou aqui de paraquedas nesse canal, já te convido também a se inscrever nesse canal, ativa o sininho de notificação e assim vocês ficam por dentro de tudo que rola por aqui. Convido-os a nos seguirem nas redes sociais. Por lá a gente sempre publica quando sai vídeo novo. Agora, bora pro caso da Gabriele. Gabriele Magalhães de Souza, ela nasceu no dia 3 de outubro de 2009 e ela era natural do interior de São Paulo.
filha de Emileide Magalhães e Ronildo Silva de Souza. A Gabriele tinha um irmão mais velho com 3 anos de diferença entre os dois, do mesmo pai e da mesma mãe. Então, o único irmão que a Gabriele tinha por parte de pai e mãe é o Natan Magalhães, que na data do crime tinha 13 anos. Como os pais haviam se separado, tanto o Natan quanto a Gabriele ficaram morando com a Emileide, que por sua vez tinha 2 filhos de outros relacionamentos. A Emileide era um tipo de mãe que ela era bem namoradeira. Digamos, vamos usar essas palavras assim para eu não me prejudicar aqui, tá? Ela era muito namoradeira, já era costumeiro das crianças verem a mãe trazer homem para dentro de casa. Então ela trazia um homem, ela trazia outro e as crianças presenciavam aquilo. Até que a Emileide acaba conhecendo um homem que é o André Luiz Ferreira, conhecido como Piauí. E a Emileide com o André tem um filho em comum. Então tem essa criança que é mais nova, filha desse casal. O André passa a morar junto com a Emileide e as crianças têm o André como seu padrasto. Quando ocorre esse relacionamento, a Emileide não mora mais no interior de São Paulo, mas sim no estado do Mato Grosso, na cidade de Brasilândia, uma cidade pequena em torno, na época pelo menos, em torno de 11 mil habitantes. Brasilândia fica a 60 quilômetros de Três Alagoas. A Emileide, ela era natural do interior de São Paulo, uma mulher que foi dependente química, inclusive chegou a ser internada numa clínica de recuperação, fazia uso de medicação controlada, se afastou das drupes, pelo que se sabe é isso. Quando ocorre a data do crime, a Emileide tinha 30 anos. Nos últimos períodos da vida dela, estava trabalhando como cabeleireira a domicílio. As clientes ligavam, agendavam um horário e ela ia até a cliente atendê-las em suas próprias casas. A profissão do André eu não consegui trazer informações porque eu procurei por tudo e eu não achei. Mas eu achei informações de que o André era um homem extremamente violento, agressivo e que, inclusive, um dos filhos da Emileide, de um outro relacionamento que ela teve, o menininho se chamava Oliver. Há 2 versões sobre esse menino. Uma delas é a que é dada pelo maravilhoso André Luiz, o Piauí, que é o seguinte: o menininho estava em cima do muro da vizinha. Por ele não gostar de ver o menino em cima do muro, ele pegou o garotinho, bateu e quase matou, de tanto bater. Para vocês terem uma ideia do quanto que ele bateu no menino, foi tanto que ele bateu, que a vizinhança chamou o conselho tutelar. Então não foi qualquer tapinha na bunda não, né? Foi assim uma agressão física mesmo. E a outra versão, há quem diga que ele quase matou o menino pelo fato do menino apresentar um jeito meio afeminado. E pelo fato do menino ter um jeito meio afeminado, ele agrediu o garoto, quase matou. Agora, se o menino tem um jeito meio afeminado ou não, não importa, isso também não seria motivo. Mas o que eu estou falando aqui realmente foi uma agressão física, onde os vizinhos acionaram o conselho tutelar, autoridades. Inclusive, o que livrou o Oliver dessa situação, dessa família. E é através dessa denúncia do conselho tutelar que o Oliver acaba sendo retirado dessa família e encaminhado para familiares no interior de São Paulo. Só que as agressões, elas não ficam só por conta do André, como também da Emileide. A Emileide era agressiva, violenta, batia bastante nas crianças.
Inclusive, a Gabriele tinha pavor, medo dessa mãe. Uma das vezes que ocorreu uma bagunça de criança dentro de casa, a Emileide chega e estava revirada, as coisas de criança, gente, coisa de criança dessa idade aí de 9, 10, 12 anos. A Gabriele, com muito medo da mãe brigar com ela, a menina fez uma carta para entregar para a mãe dela, que era escrita à mão, com coraçõezinhos desenhados, cheia de olhinhos e sorrisinhos. Mãe, eu te amo. Mãe, obrigada por você existir. Você é a pessoa mais linda, inteligente e a mãe mais legal de toda a minha vida e do mundo inteiro. Eu te amo do fundo do meu coração. Mãe, a senhora é a pessoa mais querida da minha vida. A senhora fala, mas eu não dou ouvidos para você. Eu vou te obedecer, nunca vou te esquecer. Você tem há muitos anos para viver. As crianças, todas, filhas da Emileide, tiveram uma vida muito dura. E eu acredito que dentre todas elas, a Gabriele foi a que mais sofreu. A data que essa menina começa a sofrer um pouco mais, tanto na mão da própria mãe, principalmente na mão do padrasto, a gente não sabe. Agora, o que se sabe é que no feriado de outubro de 2019, a Emileide vai viajar para o interior de São Paulo. E ela leva todos os filhos, menos um, que é a Gabriele. A Gabriele tem que ficar em casa, mas também ela não fica sozinha. Ela fica com o seu padrasto, o Piauí. Durante esse período, onde a família está viajando, se divertindo, visitando os parentes, a Gabriele passa, durante esses dias, totalmente de abuso por parte do padrasto. Quando a família volta para casa, a menina Gabriele conta para a mãe tudo o que ela sofreu durante todo aquele feriadão. Ela esperava que a mãe dela fosse a favor dela e tomaria uma atitude. Mas a atitude que Emileide toma é o silêncio. Só que as coisas não param por aí. Porque tudo vai continuando naquele ritmo entre Gabriele e o próprio padrasto. Vou falar bem clara para vocês entenderem essa situação desse caso. Diariamente, essa menina era abu todos os dias. Todos os dias. A menina chegou a pedir socorro para o irmão dela, o Natan, que sabia do que estava ocorrendo com a irmã. E ela dizia, eu não aguento mais. A Gabriele continuava contando para a mãe dela, só que nada resolvia. A única coisa que ela ouvia era, se tu falar para alguém, tu vai ver o que eu vou fazer. E a Gabriele sabia muito bem o peso da mão dela e o peso da mão do padrasto. Mas Gabriele tinha apenas 10 anos. A Gabriele chega a se abrir com uma coleguinha da escola dela, Ana Clara, que tenta ajudar a amiga e diz, olha, tu pode procurar ajuda com uma professora, com alguém aqui da escola, quem sabe com o diretor? Mas a Gabriele recua. Não, eu não posso contar para ninguém. Porque se a minha mãe descobrir que eu falei para alguém, a minha mãe me mata. E a menina diz, fala para tua mãe. Mas a minha mãe não liga, minha mãe não entende. A Ana Clara, amiguinha dela da escola, manteve tudo isso em silêncio. Guardou o segredo da amiga até quando pôde. Mas não para por aí, porque a Gabriele também pediu socorro para alguns parentes. Parece que para uma tia, ela acabou comentando sobre os abu que ela sofria em casa por parte do padrasto. Mas ninguém procurou recurso para a Gabriele. Tinha o corpo marcado, com mordidas, chupões em todo o corpo. A todo momento que o André Luiz estava sozinho com Gabriele, ocorria de tudo contra essa menina. Até que a menina resolveu contar para a mãe, mais uma vez, que estava sofrendo aquele tipo de situação, que ela não aguentava mais. Só que a mãe
ela não tá nem aí. Ela não tá nem ligando o que está acontecendo com a filha dela. E por sinal, se revolta contra a própria filha. Não se sabe se por ciúme, por ódio ou por medo da menina naquela situação que se encontrava, procurar ajuda, sabe-se lá com quem fosse. E com medo do marido ser descoberto, já que ela sabia que a filha estava sofrendo esse tipo de situação há um bom tempo, ela chama o filho Natan e diz para ele que tomaria uma atitude, já que a filha estava sabendo coisas demais. Nesse mesmo dia que a Gabriele reclama para ela, no dia 21 de março de 2020, Emileide chama o Natan no período da tarde, enquanto o bonito do marido dela estava dormindo. Ela chama um menino e diz para o menino colocar fio de solda dentro do carro. Fio de solda, para quem não sabe, ele é um fio grosso, tá, gente? Ele é um fio grosso, bem grosso mesmo. O menino obedece a mãe, coloca o fio dentro do carro. Ela diz que o Natan deve entrar no carro e a Gabriele também, porque eles iam dar uma volta para conversar. Eles entram no carro, um Fiat Palio, e a Emileide dirigindo, só a Emileide e os dois filhos. Emileide vai dirigindo, se direcionando a uma área rural de estrada de terra que fica a 5 quilômetros do centro da cidade, e aí ela vai até esse local. Esse local é um terreno baldio. Nesse local eles fazem despejo de lixão. Por um lado é uma mata de eucalipto e tem o lixão ali, tudo é despejado naquele local. Ela agride a menina dentro do carro. A Gabriele vestia um short jeans e uma camisetinha branca. Ela deve ter falado alguma coisa nesse momento. O menino desesperado e a Gabriele também sai correndo. Ela corre atrás deles e a Gabriele, menorzinha, né? Ela alcança a Gabriele, puxa a Gabriele pelos cabelos. O Natan continua correndo, ouvindo os gritos da irmã. E ela agride a menina, gente, com unhada, chute, tapa, soco, principalmente na cabeça e na parte do tórax. A menina pedia socorro, a menina gritava, me ajuda, tudo, mas não tinha ninguém ali perto. Nenhuma casa, não tinha nada. Até que ela pega, joga a menina no chão, coloca o joelho dela no peito da menina e enrola aquele fio de solda no pescoço. É onde o Natan passa a não ouvir mais os gritos da irmã. E não ouvindo mais os gritos da irmã, ele se preocupa com que o pior pudesse ter ocorrido. É onde o Natan volta para o local onde ele estava anteriormente. Enquanto ela apertava o fio para estrangular a Gabriele, a menina desmaia. E quando o Natan chega, a menina já está desmaiada. Com o Natan presente, a Emileide leva a menina para dentro da mata fechada. Nesse local, que também não era tão longe da estrada, havia um buraco, gente. Não é um buraco largo, um buraco estreito. Ela coloca a menina de cabeça para baixo nesse buraco, onde não cabia todo o corpo da menina. Então ela coloca a menina ali e, segundo ela, cai em cima da menina. Só que a menina estava viva e chega a pedir socorro ali dentro. Ela pisa em cima da menina e, para sair do buraco, ela se apoia em cima desse corpo para ir para a parte de cima, que ela tinha caído no buraco. De ponta cabeça, a terra já estava caindo, a menina estava sufocando a cada segundo que passava. Aí Emileide começa a gritar com o menino para ajudar ela a tapar esse buraco, que, segundo ele, a mãe dele ameaçou ele com uma chave de roda. Ele tinha que obedecer o que a mãe falava. O menino, desesperado, vendo que a irmã naquela situação, viva, batendo as pernas para tentar sair dali, ele era obrigado a colocar dentro da camiseta encher de terra e jogar em cima do corpo da irmã.
A Emileide, por sua vez, pegou um cupizeiro e jogou dentro do buraco, porque naquela área tinha muito cupizeiro. Então ela pegou aquele cupizeiro e jogou, jogava a terra, pisava em cima da menina, e a menina agonizando naquela terra, sufocada, porque ela não havia falecido ainda. As perninhas dela balançavam, batiam desesperadamente. Para tapar o buraco mais rápido, essa energúmena ainda pega um animal que estava em decomposição. Ela pega a pele daquele animal e joga em cima do corpo da menina. Mais terra, pula em cima e vai fazendo pressão para baixo. Parece que esse animal em decomposição que ela botou ali teria sido de um carneiro. Mas ela colocou várias coisas também, gente. Resto de lixo, tudo que ela encontrava ali, ela ia colocando dentro desse buraco. Resumidamente, ela pisou em cima daquilo tudo que ela enfiou ali dentro, os pés ficaram de fora. A menina teve uma morte triste, dolorida e lenta. Não bastasse isso, essa criatura que se acha que é gente, ela sai dali, coloca o filho no carro, chega até o centro da cidade, deixa o menino numa área esportiva e vai até uma conveniência comprar uma cerveja. Toma essa cerveja, ainda faz piada da pandemia, uma retardada assim, uma folgada do... Só que ela estava preocupada porque a menina balançava os pés e aí ela pensou, poxa vida, será que ela morreu mesmo? Vou lá ver. Ela sai do centro da cidade, volta lá no local do crime para observar se a menina ainda estava viva. Visto que a menina ainda, depois que ela saiu, mexeu os pés, ela coloca mais terra e pisa em cima mais uma vez. Ela quer certificar que a garotinha não tinha mais vida. Ela retorna à cidade e volta até o local do crime mais 2 vezes depois da primeira, tá? Ela vai 3 vezes ao todo certificar se a filha estava morta. Na última vez que ela vai e vê que a menina não tinha mais movimento nenhum e que ela tinha socado bem aquela terra, é quando ela vai para casa. E ela chega em casa para tomar um banho nesse mesmo dia às 9 horas da noite. Quando ela tem uma ideia, agora é 9h20, eu vou ir na delegacia registrar um desaparecimento da Gabriele. E é isso que ela faz. Ela vai até a delegacia com aquela cara de pau dizer que a menina desapareceu. Que ela havia deixado tanto o Natan, o filho, quanto a Gabriele no ginásio. E a Gabriele tomou o chá de sumiço, assim, ó, do nada. Desaparecimento registrado, ela vai para casa. Aí eu não sei o que ocorre na cabeça dela, se é medo de ser descoberta ou alguma coisa assim, porque vocês podem ter certeza, tá? O medo dela era ser presa, não era consciência pesada não, tá? Ela liga para o 190 e informa eles que ela havia dado cabo na filha. E a polícia, no telefone, instrui ela a comparecer no batalhão. E assim ela vai fazer. Ela vai até lá para se apresentar como assassina da própria filha. Chegando lá, ela se apresenta em sã consciência, não estava bêbada, não parecia estar drogada, normalmente. E ela explica o que ela havia feito com a filha, onde estava o corpo da filha, que ela tinha colocado a filha num buraco de cabeça para baixo, que não era difícil a polícia encontrar, porque os pés haviam ficado para fora. Eles perguntam para ela o que levou ela a fazer aquilo. Ela diz que quer se manter em silêncio e só falaria mais coisas perante ao juiz. Apenas disse que em um momento de raiva ela havia cometido aquilo contra a filha, porque a menina acusava injustamente o marido de algumas coisas. Foi só isso que ela falou. Não falou do Natan, ela não falou de nada. A equipe policial vai até o local verificar se de fato aquilo ocorreu, porque era tão inacreditável, né? Mas a polícia foi, encontraram o corpo e com muito cuidado, mas muito cuidado, eles foram tirando esse corpo justamente para não machucar, então não dava para chegar e cavar assim de qualquer jeito. Foi tirando a terra devagarinho
redor do corpo da menina. E, gente, eles tiveram bastante dificuldade para tirar o corpo desse local porque estava muito socado. Ela havia socado bem firme mesmo. Então a polícia teve sim bastante trabalho para tirar esse corpo o mais intacto possível daquele local. O corpo da Gabriele foi enviado ao IML ainda na madrugada do dia 22 de março. Quer dizer, ela aparece na polícia à noite no dia 21. Na madrugada mesmo, à noite, a polícia vai lá, tira aquele corpo e ele é encaminhado para o ML. Esse ML ficava lá em Três Lagoas, para onde o corpo foi encaminhado para estudo. Só que quando o corpo chega, eles têm que aguardar um tempinho para poder iniciar os exames de necrópsia. Eles iniciam o exame exatamente às 9 horas da manhã. Enquanto isso tudo acontece no ML, a polícia, por sua vez, vai fazer investigação ainda naquela noite na casa da Emileide. E chegando lá, eles têm o conhecimento que nessa casa havia crianças, então eles já vão com o conselho tutelar para estar conversando com as crianças, abrigar elas em algum lugar, já que a mãe estaria confessando um crime de homicídio. E chegando no local, eles observam o Natan, que é o irmão da Gabriele que participou de tudo isso. E eles observam o Natan algo estranho justamente porque o Natan tinha muitos arranhões nas pernas, devido à atividade que ele havia executado com a mãe. E eles passam a conversar com o Natan sobre isso. O Natan não demorou nada para falar. O menino estava em total desespero e ele acaba contando o que a mãe havia feito. Que no período da tarde, enquanto o padrasto estava dormindo, ela pediu que ele colocasse um fio de solda no carro, que ela levou eles até aquele local, que ela havia agredido a menina, que a menina pedia socorro, e ele foi contando tudo o que aconteceu ali. Eles perguntaram para o Natan se a menina estava viva naquela hora. E ele disse sim, ela estava viva, mas como é que tu sabe que ela estava viva? Porque ela pediu socorro dentro do buraco. Dentro do buraco, ela gritava por socorro. E mesmo assim, a mãe dele continuou enterrando essa menina viva. E ela não conseguia sair dali porque ela estava amarrada com aqueles fios. Ao questionarem o Natan ainda o que havia ocorrido naquela casa e o porquê então que a mãe dele havia feito isso com a filha, ele diz que a mãe havia ficado furiosa com a filha porque Gabriele era pelo próprio padrasto. E a mãe dele não aceitava aquilo porque tinha medo de que alguém descobrisse que aquilo ocorria dentro de casa. O Natan, ele foi encaminhado naquele momento para cumprir uma medida socioeducativa durante um período. Nesse período ele teve acompanhamento com vários profissionais. O pai dele estava desesperado porque havia perdido a filha e o filho estava na detenção para menor. E ele dizia que o filho dele jamais faria aquilo, nunca faria aquilo. A entrevista que ele presta é muito triste desse pai. E aí levantou aquele rumor todo da galera ficar falando que o Natan havia participado daquilo com a mãe, só que as coisas não foram bem assim. Porque durante todo o momento, a Emileide, ela ameaçava o Natan. Caso ele não fizesse o que ela mandasse, o próximo a entrar na cova era o próprio garoto. E no dia 23 de março, no dia seguinte que o corpo chegou no ML, já saiu o laudo. O resultado do IML, onde o médico legista observou que a vítima apresentava várias lesões pelo corpo, indicando possível ocorrência de tortura antes da morte. A causa da morte foi asfixia mecânica por compressão do tórax, compatível com o relato do adolescente, o Natan, apontando que a vítima foi enterrada viva. Presta bem atenção nisso, tá? A menina, ela teve o ímen rompido e cicatrizado. O que significa isso? Ela já fazia tempo que já havia sido violentada. Já fazia tempo. Aquilo estava mais do que cicatrizado.
E aí é onde não bate o tempo descrito pelo próprio autor dos abusos, que diz que teria sido em outubro do ano passado, da data do fato do crime. Só que aquilo apresentava que havia sido rompido, cicatrizado, com uma data que nem tinha como a perícia ter uma ideia de quanto tempo fazia. Não era só ali não, tá? Porque a menina também era abusada pela parte de trás, que também estava muito bem cicatrizado. Ele compara como se estudasse a região íntima, era comparável com uma mulher que tem uma vida sexual ativa diariamente. É chato falar isso, mas eu vou falar aqui para vocês, só para vocês entenderem a gravidade desse caso, porque ninguém fala. Para vocês terem uma ideia, a menina tinha 10 anos. Se comparar com uma profissional, é a mesma coisa. É importante destacar nesse caso também que na região genital havia diversos estágios diferentes de larvas de mosca. Então eram larvas de moscas em diferentes estágios. Daí a gente pode pensar assim, tá, Cris, mas será que não é daquele carneiro em decomposição que a mãe dela colocou em cima do corpo? Pessoal, isso foi de tarde. O corpo já foi parar no IML de madrugada. Eles foram analisar o corpo 9 horas da manhã no IML. Teria tempo para a larva de mosca ter evoluído tanto naquele período ali e só na região íntima? Aquilo não batia. E o legista ficou meio encucado com essa questão, porque mais dava para entender no estudo do corpo que, na verdade, o que acontecia é que durante esses atos, aquele marginal lá, aquele crápula, ele chupa a menina com uma força brutal naquela região que machucou. E pela falta de higiene, que ela tinha 10 anos e talvez pela própria dor que ela estava na região, ela não conseguisse lavar direito. E alguma mosca chegou a pousar ali, onde foi que parou aquele estágio de larva de mosca naquela região. Porque já estava em diferentes estágios, vocês conseguem entender isso? O corpo da menina era cheio de mordida e chupão. O legista verificou isso. E inclusive nessa região. Talvez por isso que a menina estava pedindo tanto socorro, pelo fato de estar com muita dor na região. Outro detalhe importante que é muito provável que ela teria sido abusada poucas horas antes do crime, tá? Poucas horas antes do crime, o que me faz pensar que talvez Emileide tenha presenciado algo e ficado com ciúmes desse homem. Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar é que a menina apresentava no rosto bastante escoriação, porque dentro do buraco, como ela estava viva e ela queria sair, ela acabou mexendo muito a cabeça ali dentro para tentar respirar, para tentar viver, e ela acabou arranhando tudo ali naquela terra. Tendo o laudo na mão e o que o adolescente havia comentado, sai a ordem de prisão para o Piauí, o vulgo Piauí. No dia 25 de março de 2020, André Luiz Ferreira, conhecido como Piauí, foi preso. A Polícia Civil continuou a investigação e conseguiu uma testemunha, que foi inclusive aquela coleguinha da Gabriele, acaba mencionando sobre tudo que ela sabia desde 2019, o que ocorria com a Gabriele. E sim, a menina disse que ela tinha mordidas no corpo e também tinha chupões em todo o corpo e que a menina se queixava. No dia 12 de janeiro de 2022 ocorreu o julgamento da Emileide Guimarães no Fórum Três Lagoas. Ela foi presa no estabelecimento penal feminino Carlos Alberto Jonas, de Corumbá. Participou do julgamento por videoconferência e quem era o juiz é o Dr. Rodrigo Pedrini Marcos,
que interrogou ela, perguntou se ela gostaria de falar sobre o que ocorreu. Ela disse que sim, que falaria aquilo que ela lembrava. É porque ela não lembra de muita coisa, né? Enfiar a filha assim dentro de um buraco acontece direto. Então, ela não, o que ela lembrasse, ela ia falar. Ah, mas sabe por que ela ia falar o que ela lembrou? Porque ela havia usado pó branco, aí ela não lembrava direito. E eu nem vou falar para vocês o que ela falava aqui, porque é tanta nojeira, tanta coisa, que assim, né? Ah, eu fui lá, daí eu caí no buraco, foi sem querer, não me lembro. Ai, não lembro. Tá, tu não sabia que a tua filha era, né? Não, se eu soubesse, eu não ia aceitar. Aí o promotor disse pra ela, tu não foi testemunha do teu ex-marido? Porque ela disse assim, né? Tu não foi testemunha do Piauí? Ah, eu fiquei sabendo de muita coisa lá na hora, mas assim, eu não sei se ele é culpado mesmo. Eu não sei se ele fez isso com a minha filha. Até nesse momento ela tentava defender ele. E outra coisa que eu vou dizer pra vocês, tá? A única preocupação dela na prisão não era nada da filha. A única preocupação que ela tinha era se o marido dela ia ser preso. Porque ele não merecia ser preso. O cara é muito gente boa, né? É gente boa demais, sabe? Muito maravilhoso. E ela troca a carta com o Luiz André, a carta de amor, né? Com o André Luiz, desculpa. Troca a cartinha de lá, a cartinha de cá. Aparece no vídeo, não parece ela, raspou a cabeça. É assim que ela tá. Mas enfim, né? Ela não sabe de nada, ela não lembra. Até porque ela não sabe se ele fez algo ou não. Ela tem lá as dúvidas dela, né? Sai um parecer daquele ali no laudo médico do ML, do legista, e ela ainda tem dúvida. É porque ela não sabe de nada, porque se ela soubesse, ela largava dele. E agora que é provado que ele está preso, né, e que foi condenado, ela ainda tem dúvida. Quer dizer, todo mundo mente, mas o marido dela não, porque ele é um santo. Ele é um anjo, esse homem. A Emileide foi condenada a 39 anos, 8 meses e 4 dias de prisão pelo crime. A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri em Três Lagoas, no Mato Grosso. E o André Luiz, que a princípio na condenação dele foi de 15 anos, depois o Ministério Público Estadual pediu a majoração da pena, que foi aumentada para 20 anos, 6 meses e 15 dias. Resumidamente, eu só tenho uma coisa para falar sobre isso. Eu tenho pena da Gabriela e dos irmãozinhos dela, que nasceram de uma mãe infeliz, e essas crianças já nasceram, foi condenada. A Gabriele nasceu mais condenada do que a mãe dela, porque a mãe dela vai ter uma chance de respirar. A Gabriele não teve. Vou ficando por aqui. Um grande beijo e que o universo nos abençoe.